O orgulho pode ser uma armadilha invisível que nos distancia de nós mesmos, das pessoas ao nosso redor e de Deus. Hoje vamos explorar as suas raízes, seus efeitos e como podemos superá-lo. Mas antes, claro, me apresentar a você, se você ainda não me conhece, eu sou o irmão Luiz Carlos Souza, ou irmão Souza. Sou membro da igreja desde 1990 e fiz missão em Minas Gerais, Belo Horizonte e Belo Horizonte Leste. Como já falamos, irmãos e irmãs, hoje nós iremos falar sobre um princípio que eu acredito que é muito importante, que se nós conseguirmos dominar esse princípio, teremos dado um passo gigantesco em direção à conexão, à intimidade com Deus. Antes, claro, quero deixar aqui para você o meu shalom especial para você que está conosco. Desejo a você, com certeza, harmonia, plenitude, bem-estar e prosperidade. Pergunto para você, se o diabo é o pai da mentira, quem é o pai do orgulho? Quem será? Vamos ver. Trazendo para a gente hoje o título dessa mensagem especial: o orgulho, raízes, significado e lições que nós trazemos, que nós aprendemos ou deveríamos aprender em relação ao orgulho. Com relação ao significado ou à morfologia da palavra orgulho, existe um entendimento dúbio aqui. Olha só. Raízes linguísticas. A palavra orgulho vem do latim vulgar aurigulium, que significa autoestima elevada. Então, se você tem orgulho de quem você é, se você tem orgulho das coisas que você faz, especialmente as suas conquistas, provavelmente, você deverá pensar, é algo positivo ter orgulho. E isso vem do latim, este significado. Mas na Bíblia, quando nós nos referimos ao orgulho nas Escrituras, na Bíblia, no livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, durante as sessões de conferência, orgulho vem a ser o quê? Na Bíblia, o orgulho é frequentemente associado ao conceito de soberba, que vem também do latim superbia ou soberba, que vem do latim. Como nós já vimos, o orgulho, em seu significado, pode ter dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Orgulho, como nós falamos, pode ter dois lados, um sentido positivo, como satisfação com conquistas pessoais, também conquistas coletivas, a família conquistando, a empresa conquistando, e também tem um lado negativo, o lado da arrogância, da soberba e a incapacidade de reconhecer erros. Preste atenção nesta definição, irmãs e irmãos. A incapacidade de reconhecer erros. Será que nós já vivemos situações assim? Quando nós encontramos alguém que é incapaz de refletir e pensar: ih, rapaz, errei, estou errado. Às vezes dói muito reconhecer isso, né? O orgulho. Ô bichinho danado, é ou não é? Mas tem um significado e também as raízes do orgulho. Olha só, no orgulho no contexto espiritual, como nós já falamos aqui agora um pouco, no contexto bíblico, o orgulho é frequentemente relacionado à separação de Deus. Ou seja, orgulho e Deus é como água e óleo, não se misturam. Lembra da minha pergunta inicial? Quem será o pai do orgulho? Se o pai da mentira a gente atribui a paternidade da mentira a Lúcifer, e quem será o pai do orgulho? Continue pensando sobre isso. Na Escritura, olha só, a soberba precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda. Você vai ver isso em Provérbios 16, 18. O orgulho pode ser visto como a raiz de muitos outros pecados ou outros males, pois envolve colocar-se acima de Deus ou dos outros. Como nós vimos, o orgulho, ele pode ser, e nas Escrituras falam que é a raiz de muitos males. O orgulho nos leva a outros males, a outros pecados, identificando o orgulho como um pecado. Lembra-se? Água e óleo. Deus e o orgulho, ou seja, não se misturam. Se nós estamos sendo excessivamente orgulhosos, nós estamos nos distanciando da presença de Deus. Quando eu te pergunto, quem será o pai do menino, né, ou do orgulho? Quem vem à sua cabeça? Quando você pensa, rapaz,
De onde vem esse negócio, desse orgulho que a gente sente? O orgulho da Bíblia, o orgulho do afastamento, de se achar superior às outras pessoas, de se achar de forma perfeita que não erra. Eu vou trazer aqui um slide e eu vou explicar sobre ele. Nós temos aqui algumas histórias de orgulho. Você está vendo aí uma imagem de um homem, é um ator que ele representou um filme ou é uma série, eu aí não sei se você sabe se é uma série ou se é um filme, coloca aqui para mim nos comentários. Que é uma série ou filme chamada Lúcifer. Tá? Esse ator aí é conhecido, eu não o conheço bem, mas é conhecido de quem acompanha os filmes. Lúcifer, na Bíblia, irmãs e irmãos, ele tem uma história contada também em Isaías, capítulo 14, de 12 a 15. Lúcifer, um anjo caído, foi consumido pelo orgulho ao desejar ser igual a Deus, o que resultou em sua queda. Temos uma história também de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que se orgulhava de seu poder e foi humilhado por Deus, acabando por reconhecer a soberania divina. Em Daniel, capítulo 28, capítulo 4, versículo 28 a 37. E eu vou contar para vocês daqui a pouco também uma história sobre o orgulho, uma história contemporânea, mas antes dessa história, eu gostaria que você pudesse fazer uma reflexão. Você conhece alguém que você considera uma pessoa orgulhosa? O que seria uma pessoa orgulhosa, por exemplo? Primeiro, vamos falar sobre Lúcifer. Na Escritura, que nós temos em Isaías 14, do 12 ao 15, olha só. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, derrubado serás no inferno, nas profundezas do abismo. Esse aqui é um relato de Lúcifer, que desejou ser igual a Deus. Acabou indo para o inferno, como diz as Escrituras. Irmãs e irmãos, eu vou ler agora a história, um pouquinho da história de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, como nós vimos agora há pouco na arte. Olha só, Daniel capítulo 4, do versículo 28 ao 37. Olha só o que diz. Todas as coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, porque ao cabo de 12 meses, quando andava passeando no palácio real da Babilônia, falou o rei e disse, chega a me arrepio quando eu vi isso aqui, porventura não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E te lançarão dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que saibas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi lançado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração.
No versículo 35 em diante, e todos os moradores da terra são reputados como nada, e segundo a sua vontade faz com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou-me a vir o meu entendimento, e para a honra do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus nobres, e fui restabelecido no meu reino, e se me acrescentou uma glória ainda maior. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo. E aos que andam na soberba, ele pode humilhar. Mais um exemplo das Escrituras sobre a humildade e o orgulho. À medida que, vamos dizer assim, à medida que damos maior espaço na nossa vida ao orgulho, nos distanciamos do Senhor e Ele nos faz entender o quão pequenos somos ou quão nada somos, na verdade. Não adianta eu vou querer acrescentar um dia a mais ou um dia a menos na minha vida. É o Senhor que determina isso. Não adianta eu querer. Eu não tenho poder. O que eu tenho é que louvar e glorificar a Deus. Ele é o nosso Pai. É o Pai dos nossos espíritos. Na verdade, o orgulho, ele se torna um mal que reflete para outros males. Muitas vezes uma doença. Assim como a falta do perdão, a ausência do perdão e a presença do orgulho, muitas vezes faz com que nós adoeçamos ou adoecemos mentalmente, fisicamente e, claro, espiritualmente. À medida que somos orgulhosos, nos afastamos de Deus. À medida que nos afastamos de Deus, adoecemos, perdemos a intimidade, a conexão com Deus. Então, o que fazer para vencer o orgulho? Quais são as suas sugestões? Uma sugestão que eu entendo muito razoável é procurarmos evoluir e procurarmos crescer, progredir com a nossa humildade. A virtude da humildade nos aproxima do Senhor, tem efeito exatamente ao contrário, inverso, oposto. O orgulho nos distancia, a humildade nos aproxima de Deus. O oposto do orgulho é a humildade, é reconhecer que tudo o que temos e somos vem de Deus. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Mateus 5,5, as bem-aventuranças. E para refletirmos, irmãs e irmãos, refletir sobre áreas em que o orgulho pode estar limitando o nosso crescimento espiritual ou os nossos relacionamentos. E hoje eu convido você a fazer uma análise. Onde o orgulho pode estar impedindo você de crescer? Como a humildade pode transformar a sua vida? Então fica esta reflexão. Que você possa escrever aqui nos nossos comentários. Escreva, não custa nada, é rapidinho. Escreva aqui sobre a questão do orgulho e da humildade. Em que momentos você acredita que está conseguindo equilibrar essa gangorra? De um lado está o orgulho, do outro a humildade. Em que momentos você consegue ter uma influência maior da humildade? Em que momentos você não consegue evitar uma influência maior do orgulho? Em que momentos do dia? Reflita sobre isso. Ninguém é sempre humildade, ninguém é sempre orgulho. Nós precisamos equilibrar de tal forma que a humildade permaneça por mais tempo acima do orgulho. Quando o orgulho subir um pouquinho, temos a oportunidade de nos arrepender e voltar a colocar o orgulho lá embaixo novamente. Espero que você tenha entendido a reflexão. Faça essa reflexão de forma justa, honesta e verdadeira, porque só assim você poderá continuar evoluindo, progredindo espiritualmente e se aproximando, tendo uma relação de intimidade com Deus, tendo essa conexão com o Senhor. Para concluirmos, gostaria de deixar esta frase como reflexão. O orgulho nos separa, mas a humildade nos aproxima de Deus e dos outros.
Escolha o caminho da humildade e veja como sua vida se transforma. O importante também não é apenas Deus, claro que é o mais importante, mas na nossa vida social, no trabalho, na escola, na família, na comunidade. À medida que somos mais humildes, nos aproximamos mais. À medida que somos orgulhosos, nos distanciamos mais de todas essas áreas que eu falei para você e da mais importante, que é a de Deus. Observe que Deus ele está, assim como a família, assim como os amigos, assim como o trabalho, assim como a comunidade, à medida que nos aproximamos destes, nos aproximamos de Deus. Percebeu isso? Para refletirmos. Reflita sobre a frase. Vou deixar um tempinho para você refletir, dê pause no vídeo e olhe esta frase e reflita sobre ela. E agora sim, chegamos ao fim desta mensagem de hoje. Quero só agradecer a você e antes de partirmos, quero deixar aqui um convite. Não deixe de apertar o dedão aí do like. É importante. Muitas pessoas estão assistindo ao vídeo, mas poucos estão deixando o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Comente. Comentar é importante. Não deixe de fazer isso. Perca aí 30 segundinhos, 1 minuto do seu dia, mas faça um comentário sobre o vídeo para entender o quão importante tem sido o vídeo para você, se você tem aprendido sobre ele. Compartilha, comenta e viva. Viva, viva e viva. Não deixe de viver. Continue vivendo e se conectando e se aproximando e tendo intimidade com Deus. Quero agradecer a você por se inscrever no canal, deixando seu like e seu comentário. Tivemos alguns comentários aqui interessantes. Uma irmã falou sobre a questão de como desenvolvermos a humildade, assim como o irmão de Jared, que nós vimos aqui no Vem e Segue-me. E uma outra pergunta que foi feita é sobre o batismo pelos mortos. Vamos aqui trazer alguns vídeos a respeito disso, tá bom? Nos próximos vídeos. Eu fico por aqui, mas antes de ir embora, claro, shalom para você, que você e sua família estejam cheios de harmonia, plenitude, bem-estar e prosperidade. A gente se vê no próximo vídeo. Lembrando a você, diariamente o Vem e Segue-me, um vídeo de cada dia e às quintas-feiras uma mensagem especial para você. Tchau, eu sou o Irmão Souza e este é o canal Conexão Espiritual Sud. Tchau, shalom.